Que sacrifício foi de um homem que nasceu sem saber que seria escolhido pelos homens para ser uma figura de um Deus, e que cresceu acreditando que realmente poderia ser um Deus, e com isso tentou criar um governo paralelo no mundo, para governar o mundo, baseado em vender o paraíso como recompensa e o inferno como punição. Que ser misterioso e vaidoso não aceita críticas ou contraditório daqueles que o desafiam. Que se diz vindo de um Criador que antes de criar o homem já havia criado o pecado e o plantado no meio do Éden para tentar o homem que ele próprio fizera. Que Deus é esse que abandona seus filhos à fome, à guerra, ao frio, à violência, e a outros desses mesmos filhos ele dá conforto e fartura? Que Deus é esse que assiste os homens derramar bombas sobre os outros e matar milhares de pessoas? Que Deus é esse que não assume a paternidade de ter criado o diabo e não ter tido o poder de educá-lo? Que Deus é esse que, ao invés de assumir seus erros, não veio pessoalmente aqui na terra para combater o diabo que ele mesmo enviara para perturbar os homens? Até quando o cristianismo bíblico será a mentira que finge educar os homens, mas na verdade esse mesmo cristianismo é o pai de todas as coisas boas e ruins que um pseudo-Deus criara? Israel é o povo eleito desse mesmo Deus, mas que ao invés de reconhecer o filho dele como Deus, antes o mataram e retiraram dele tal poder. E retiraram dele a pretensão de se autoproclamar filho de Deus. O sacrifício de Cristo foi pequeno em relação a tantas crianças e adultos que vivem em zonas de guerra, que passam fome, que são violadas em seus lares, que são mortas a machadadas nas escolas, aquelas que sofrem com câncer nos hospitais, com aquelas crianças que foram deixadas nas tribos indígenas para morrerem de desnutrição. Enfim, Jesus viveu 33 anos sem ser torturado, sem passar necessidades, sem ser violentado. Jesus não conheceu as mazelas humanas, as maldades humanas como os muitos seres humanos a conhecem e convivem com elas durante toda a vida. Jesus sofreu e morreu num dia só. A violência sofrida por ele não é maior que o sofrimento de muitos africanos, árabes e outros países que vivem em plena miséria. Enquanto o turismo da idolatria cristã gasta rios de dinheiro a peregrinar por Israel, atrás de conseguir um empreguinho no céu após suas partidas desse plano terreno. E acabam gastando seu dinheiro comprando um pedaço do céu, quando poderiam estar gastando seu dinheiro com um pedaço de pão para seu irmão ao lado. Israel é o câncer do mundo espiritual. Não é o povo escolhido de ninguém. Quem diz isso alimenta as fábulas bíblicas e aumenta o ego de uma nação que se acha a dona da verdade. Que continuemos a aceitar todos os tipos de povos com seus ideais e diferenças, mas não podemos exaltar a tirania de nenhum povo que se acham mais ou menos santo que ninguém. Essa esquizofrenia religiosa só contribui para o caos e não são diferentes dos terroristas do Oriente. Não existem boas intenções de ambos os lados, nem em Israel, nem em quem os perseguem. Não existe um lado bom ou mau nesta guerra. Ambos fazem parte da ganância financeira e todos, em conjunto, querem manter a corda da religião no pescoço de seus povos.